A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Tá? Você precisa, assim, olhar agora no verso 21, considerar o 21 junto com o 18, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o Senhor escolheu esse meio da pregação para assim transmitir a palavra dele ao povo. E é um meio que, para a pessoa que não é salva, ela parece loucura. Parece loucura você, assim, atentar a um homem que está pregando, falando palavras para você, e palavras que geralmente fazem o quê? Acaba incomodando o pecador. Porque por mais que o pecador sabe que é pecador, ele não se sente confortável quando alguém o lembra disso. É nossa natureza recuar, fugir, evitar essa verdade, enquanto sabemos que é a verdade. E junto com isso, a pregação da cruz exalta quem? Exalta o Senhor Jesus, mas o exalta como? Como crucificado. Olhe o texto, por favor. No verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O texto diz que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Nós vamos tratar esse texto mais para frente, mas resumindo aqui, a cruz então acaba sendo ofensa para a pessoa, ofende a pessoa. Como eu já disse, somos pecadores, sabemos disso, mas é difícil ouvir isso. E é difícil também nós direcionar a cruz, onde o único homem perfeito, Deus em carne, Jesus, precisava morrer por mim e morrer por você. Além disso, a cruz também não é linda, não é uma imagem agradável, muito pelo contrário, a imagem da cruz nos apresenta uma cena bastante horrível. A tortura de um homem, e não homem qualquer, a tortura do príncipe do céu, Jesus Cristo. Olha, Isaías, por favor, 53. Isaías 53. Isaías 53. Verso 1, Isaías 53, 1. Aqui em Isaías 53 encontramos uma profecia sobre Jesus e a morte dele. Isaías 53, começando a leitura no verso 1. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? O braço do Senhor, essa frase refere ao Senhor Jesus Cristo, tá? Porque ele crescerá diante dele. Então, o Senhor crescendo perante o Senhor, como assim? É Deus em carne, Jesus crescendo diante dele, Deus Pai, como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca.
não tem forma, nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Falando de Jesus, não teve uma beleza física que o diferenciava dos outros. Ele era um homem comum. 3. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. A cena então da cruz é essa: um homem desprezado, um homem aflito, um homem de dores, de tristezas, aquele que foi ferido por nossos pecados, que morreu em nosso lugar. Jesus Cristo, Deus em carne, crucificado, sangrando por nossos pecados. Isso nos revela o que Deus entende em relação ao pecado. Pecado é tão ruim, pecado é tão horrível, que Deus permitiu que o Filho unigênito dele, Jesus Cristo, fosse torturado, que morresse daquele jeito por nós, para pagar por nossos pecados. Assusta. Então, a pregação da cruz não deveria ser uma palestra. A pregação da cruz é a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Não deve se embelezar ou enfeitar aquilo que o Senhor colocou como desprezável, porque nosso pecado é desprezável. Nosso pecado é desagradável. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Daí fala, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 21 nos revela que a pregação da cruz, enquanto para nós que somos salvos é o poder de Deus, para Deus é aquilo que agrada a Ele. Porque assim o Senhor ignora a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, será que ela realmente nos leva à solução do nosso problema maior? O problema maior do homem é seu pecado. A consequência desse problema é a morte. E não somente a morte física, mas também a morte eterna. A sabedoria dos homens não consegue nos apresentar uma solução por nosso maior problema, nem uma resposta por nossa maior consequência. Mas graças a Deus, a pregação da cruz nos apresenta a solução. E a solução é uma solução única, ela é única. Ela é Jesus Cristo, crucificado. A pregação da cruz é o quê? Olha, segundo aos Coríntios 10, 14. Segundo aos Coríntios 10, 14.
porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós, na pregação do Evangelho de Cristo. A pregação é o modo, é o meio que Deus se agrada em transmitir o Evangelho de seu Filho, de Cristo, para o povo. Olha agora Atos 8, verso 4. Atos 8, verso 4. Assim os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Qual palavra é essa? Essa palavra é a palavra de Deus. Olhe agora, por favor, 10:36, Atos 10:36. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. É interessante que aqui Pedro prega isso para uns gentios, uma família gentia, uma família italiana, que não era uma família dos hebreus. E ele cita aqui como Deus enviou essa palavra aos judeus, para Israel. Infelizmente, como nação, a mensagem da cruz foi rejeitada, a palavra foi rejeitada, a pregação foi rejeitada, mas foi aceito por essa família aqui de gentios, assim como foi aceito por muitos aqui hoje que são gentios e muitos lá fora que são gentios. Hoje em dia não se pode nem tirar visto para ir a Israel como missionário evangélico. Eles não aceitam. A pregação da cruz é a pregação da palavra de Deus, enfatizando a palavra de Deus. Olha Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo. Aqui Paulo, ao terminar essa carta aos Romanos, ele diz: aquele que é poderoso para estabelecer, quem que é? É Deus. É o Espírito Santo, Deus, que tem a capacidade de nos estabelecer como, segundo o Evangelho, revelado a Paulo, Evangelho de Cristo, que é a pregação de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela pregação de Jesus Cristo e somos estabelecidos pela pregação de Jesus Cristo. O cristão, após que é salvo, deve buscar ainda a pregação, para que a vida dele seja o quê? Estabelecido, firme, forte no Senhor. Como? Pela pregação. Pela pregação. Olha Tito 1:3. E marque esse texto, porque daqui a pouco a gente vai voltar, fazer uso dele de novo. Olha Tito 1:3. Eu começarei
a leitura no verso 1, tá? Verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. É interessante que no Velho Testamento a profecia é enfatizada. Pode até entender uma certa ênfase sobre a profecia em Mateus até Atos do Novo Testamento. Mas de Romanos para frente, a gente vê uma ênfase na pregação. Por quê? Porque a profecia que Deus quer que nós tenhamos já é completa. Pelo menos em questão de ser transmitida a nós. Ela ainda não se cumpriu, mas nós temos o volume completo da profecia que Deus fez para nós. Então, como é que Deus manifesta a sua palavra? Pela pregação. Isso é muito importante. Muito importante. Guarde o texto. Se Deus permitir, nós voltaremos a ele daqui a pouco. Olha Gálatas 3. Esse eu não coloquei no slide, tá? Olha verso 2. Vamos começar no 1. Paulo aqui está lidando com uma questão que estava atrapalhando a fé dos Gálatas. Eles entenderam que salvação era por fé em Cristo Jesus. Só que chegaram alguns falsos professores, alguns falsos irmãos, como são chamados em Gálatas 2, ensinando a eles, sim, salvação é por fé em Cristo, mas se vocês querem continuar salvos, vocês precisam então guardar a lei. Olha o que Paulo disse a respeito disso. Verso 1. Ó insensatos Gálatas, porque uma boa parte dos Gálatas compraram essa heresia. Quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito Santo, E maiúscula, pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que você o recebeu. Ou, pelo menos, pode receber. Como é o modo? É por ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha, verso 3. Sois assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito. Como assim, começado pelo Espírito? Por ouvir a palavra de Deus. E assim, recebendo a convicção do Espírito Santo que acompanha essa pregação, vocês foram salvos por crer em Cristo. Começaram assim. Verso 3. Quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Acha que é possível aperfeiçoar a sua salvação pela carne? Verso 5. Aquele que vos ministra o Espírito. No caso, o pregador. No caso, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos e pregadores.
e realiza milagres entre vós. Era o tempo dos sinais apostólicos. Ou faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram. Sabe como você é salvo? Por ouvir a palavra de Deus. A pregação de Jesus Cristo. Você é salvo por ouvir. E a partir do momento que você é salvo, você também está seguro em Cristo. Você é inserido no corpo de Cristo. Salvação e a segurança eterna acontecem ao mesmo tempo porque são a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus. E quem prega essas palavras, ministra, olha o verso 5, aquele que vos ministra o Espírito. Ministra o Espírito. É interessante o uso da palavra ministra nessa tradução da Bíblia King James, ao invés de ser dar. Porque eu não tenho capacidade de te dar o Espírito Santo. Eu ministro o Espírito Santo para você. As palavras são importantíssimas. Trazendo para nós um entendimento mais preciso. Então, voltando, primeiro aos Coríntios 1:18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha 2 Timóteo 4. Paulo, na sua última epístola, última carta que escreveu na vida dele, no último capítulo, olha o que ele mandou que esse pastor Timóteo, que ele fizesse. 2 Timóteo 4, começando no 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra. Isso é muito importante. Marque esse texto, porque a gente vai voltar daqui a pouco a ele. Enches a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. O pastor Timóteo, ele foi mandado fazer o quê? Ele foi mandado pregar a palavra. Pregar a palavra. Guardando o texto, junto com Tito, vamos voltar para 1 Coríntios 1:18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Nós já citamos verso 21, pelo qual nós entendemos que é isso que agrada a Deus. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, verso 21. E é aquilo que ainda agrada a Deus, obviamente, porque Deus, graças a sua misericórdia, ainda está fazendo o quê? Ainda está salvando os perdidos. Como? Pela pregação da cruz. E a pregação é a pregação da palavra dele. Romanos 10:17. Esse é o poder de Deus. Romanos 10:17. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Olha verso 15. E como eles pregarão se não forem enviados? Deus então escolheu usar os seus filhos, nós, para levar essa palavra aos perdidos. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz. Eu acho interessante o texto aqui, porque em 1 Coríntios 1:21, aprendemos que a pregação da cruz é aquilo que agrada a Deus. Aqui aprendemos que quem prega essa palavra, Deus até entende, ou seja, no entendimento de Deus, na segunda opinião de Deus, até os próprios pés daqueles que pregam o evangelho são o quê? Olha aqui. Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Geralmente, o pé não é considerado o membro mais formoso do corpo, amém? Os pés são como os joelhos, geralmente, assim, né? Eu acho que há poucas pessoas que têm pés formosos, assim, realmente, segundo a carne, segundo a visão nossa, né? São formosos. E quando a unha está infeccionada, né? Mas sabe o que Deus fala? Ele, pela visão dele, até os pés são formosos daqueles que pregam esse evangelho. Por quê? Irmãos, já falei, é o poder de Deus. Eu louvo a Deus pela medicina. Eu entendo que Deus colocou na alma do homem essa capacidade de desenvolver ciência e, assim, curas para várias doenças. Louvo a Deus por isso. Não critico os médicos, nem os enfermeiros, nenhum profissional nessa área da medicina. Mas a realidade é que a medicina, com toda a sua tecnologia pós-moderna, ainda não conseguiu resolver nosso problema maior, nem dar solução à nossa consequência maior, a morte e a condenação ao inferno. E graças a Deus, pela pregação do evangelho, uma alma pode ser salva, se torna perdoada perante de Deus, livre da pena eterna, filho de Deus, e segundo a promessa de Deus, habitará com ele para toda a eternidade. Esse é poder. Esse é poder. Por essa pregação nós conhecemos a verdade. Não somos obrigados a viver em ignorância, pensando, será que tudo isso é por acaso? Será que temos propósito? Temos, sim. Não somos animais. Tudo isso não veio de um Big Bang. Amém? Tudo isso não veio de Big Bang. Como perguntou um cientista salvo uma vez para um cientista secular. Ele perguntou para ele, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você me entende como uma pessoa mais fraca, intelectualmente mais fraca que você, porque você acha que por eu acreditar na criação do mundo por Deus, né, eu estou acreditando em uma história fabulosa, que não tem assim base científica como a sua crença, como o Senhor entende. Então, explica para mim como foi que esse universo todo começou. E o cientista respondeu falando, começou com o Big Bang. Ele falou, tá, e produziu o quê? Produziu massa. O cientista salvo perguntou para ele, e de onde veio essa massa? O cientista não teve resposta. Ele falou, então você não tem resposta para a origem dessa massa. Assim como eu não tenho resposta para a origem do meu Deus.
Então, eu acredito em Deus e você acredita em pó, terra, massa. Irmãos, não se engana. Para acreditar na evolução ou na Bíblia, exige o quê? Fé. Ambos os lados são aceitas por fé. São crenças. Você escolhe. Crê em Deus ou crê na massa? Na terra. Amém? Graças a Deus, a pregação da cruz nos liberta. Liberta a alma da pena eterna. Liberta o coração e mente da ignorância. Terminando aqui, eu gostaria de explicar algo que eu acho interessante. Entre as duas versões fiéis que temos na língua portuguesa, a Bíblia King James e a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, aqui no verso 18, nós encontramos uma diferença na tradução. A palavra que foi escolhida pelos tradutores da Bíblia King James, Rei Tiago, era pregação. Verso 18, pregação. Essa palavra grega é logos. Por isso, os tradutores da Almeida Corrigida Fiel traduziram como palavra. Logos significa palavra. Os tradutores da Bíblia em inglês, né, de onde vem nossa Bíblia King James, escolheram pregação. Isso porque no verso 21, quando repete o conceito, o Espírito Santo disse o quê? Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Enfatizando que essa palavra é aquilo que nós pregamos. Isso é questão de usar um sinônimo, né, no lugar de uma palavra. E isso é permitido quando nós tivermos o quê? Quando nós tivermos base bíblica para isso. Olha Tito 1. Tito 1. Tito 1. Verso 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Logos. Estou sem o laser. Tá? Pela pregação. Querugma. Pregação. Tá? Então, Deus escolheu manifestar o Logos pela pregação. Esse Logos aqui refere a Logos escrita, a palavra escrita, inspirada. A tua Bíblia. Né? Olha 1 João capítulo 1. Primeiro João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam. É João, o apóstolo João de Zebedeu, que escreveu esse aqui. Ele está falando sobre o quê? Final do verso 1. Da palavra da vida. A palavra da vida, disse ele, que ele junto com os demais apóstolos, desde o princípio, ouviram, eles viram com seus olhos, contemplaram e com as suas mãos apalparam a palavra da vida. Quem é a palavra da vida? Jesus Cristo.
Quando eu escrevo, eu sempre escrevo a palavra escrita da Bíblia com P minúscula. Por que eu faço isso? Porque na Bíblia, quando a Bíblia fala da palavra escrita, coloca na P minúscula. Quando fala da palavra de Deus, Jesus Cristo, ou seja, aqui como está aqui, palavra da vida, aí a Bíblia tem o costume de colocar essa letra P em maiúscula. Então eu sigo o mesmo costume, diferenciando entre a palavra de Deus, Jesus em carne, e a palavra de Deus escrita P minúscula. Agora eu sei que há pessoas, e a maioria fazem, ou tem o costume de quando escrever P maiúsculo, a palavra de Deus, eles estão referindo à palavra escrita também. Se você quiser fazer isso, fica de seu critério. Não acho um versículo na Bíblia contra, né? Mas já que a palavra de Deus mantém esse costume e diferencia a palavra P maiúscula, a palavra de Deus, Deus em carne, da palavra escrita P minúscula, eu faço o mesmo. Mas note que logos pode se referir à palavra escrita ou à palavra encarnada, Jesus ou a Bíblia. Entendeu? E olha, quando nós pregamos a palavra de Deus, estamos pregando por essas palavras a palavra da vida, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Há um vínculo muito forte entre a palavra de Deus, Jesus, e a palavra de Deus, essas palavras escritas, inspiradas e preservadas, que assim nos apresenta Cristo. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos que ter bastante cautela aqui. Por quê? Volte, por favor, a 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. A Bíblia King James fala pregação, a CF fala palavra. No contexto se trata realmente a pregação dessa palavra. Temos sim base bíblica nas Escrituras para aceitar essa palavra. Mas nem sempre é possível você simplesmente trocar uma palavra por seu sinônimo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui. A Nova Versão Internacional, aqui no texto, ao invés de dizer porque a pregação da cruz ou a palavra da cruz é loucura, diz o quê? A mensagem da cruz. Você fala, mas isso não seria suficiente? O texto aqui está lidando com o quê? Uma palavra específica que é transmitida por pregação. Enquanto, ao primeiro olhar, a gente não identifica um problema, um erro nisso, temos que tomar uma cautela. Por quê? As palavras são importantes. E não se pode sempre trocar um sinônimo para outro. Não se pode fazer isso, tá? Deus escolheu palavras exatas que Ele queria. As palavras exatas que Ele queria. Eu vou te dar um exemplo. Alguns rapidamente, por favor. João. O sinônimo, se for usado, tem que passar a mesma interpretação da passagem. Como é que a gente vai identificar se a interpretação se manteve fiel pelo uso de outro sinônimo? Considerando o contexto e comparando a palavra de Deus com a palavra de Deus. Vamos lá, João, capítulo 1. Verso 14. E a palavra se fez carne. Está vendo que palavra aqui é P maiúscula? Se fez carne refere ao Jesus.
E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Pode-se usar outras versões, tá? Mas eu selecionei essa nova versão internacional como exemplo. Outros também fazem o que eu vou te mostrar. João 1, verso 13. Aí a leitura diz a mesma coisa, mas o Deus unigênito. Porém, no rodapé diz ou, como opção, único. E de fato tem versões piores que a nova versão internacional. Piores, como assim? Essa palavra é forte. Que usam o quê? Único no texto. Será que único seria uma opção? Pode-se entender, de certa forma, unigênito como único. Em alguns contextos, certo? Mas no contexto aqui não. Sabe por quê? O próprio contexto já revela para você que único como sinônimo não se pode usar. Olha verso 12. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Jesus não é o único Filho de Deus. Ele é o unigênito. Amém. Jesus foi gerado por Deus Pai por meio de Maria. Ontem eu tive o privilégio de ter um estudo bíblico com aquela família que eu na quarta-feira testemunhei daquilo que Deus fez na vida dessa família, um filhinho de 9 anos sendo atacado espiritualmente, tentou se suicidar 2 vezes, e ele aceitou Cristo, a família, né, o pai já tinha aceitado Cristo, a mãe, mas eles não se firmaram na palavra e deu brecha ao inimigo no lar deles. E ontem nós citamos lá em casa e eu pude falar com eles e começar do começo. E nós falamos sobre isso. Eu perguntei para o Vitor, que tem 11 anos, perguntei para o Guilherme, que tem 9 anos, o Guilherme estava sendo atacado espiritualmente. Eu perguntei, meninos, quem é mãe de Jesus? Maria. Certo? Quem é pai? Eu falei, eu tinha que filmar isso, porque criança é muito honesta, né? Quem é pai? Falei, Deus. Deus? Vai Deus? E o Vitor, que tem 11 anos, né, já entende algumas coisas da vida, fala, mas como assim Deus? É Deus, amém? Jesus Cristo, Ele é o quê? Ele é o unigênito. As palavras, elas são importantes. São super importantes. Super importantes mesmo. Olha Lucas, por favor. Lucas 1:35.
Lucas 1:35. A palavra de Deus diz, desculpa, eu estou no capítulo errado, 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso, também o santo nascido de ti será chamado o quê? Filho de Deus. Não há dúvida do nascimento virginal e de Cristo ser filho do Deus Pai. Agora, Lucas 2, por favor. Lucas 2, 33. Lucas 2, 33. Eu vou ler aqui da NVI, tá? Da Nova Versão Internacional. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Tá certo? Não tá certo. Quem era pai de Jesus? Amém? Se você colocar pai aqui no lugar de como está escrito, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. Há um motivo por essas mudanças. Enquanto pode se entender como sinônimos, nem sempre a colocação de um sinônimo é suficiente. As palavras são importantes, sim. Olha verso 41, por favor. Perdão, 43. E quando haviam cumprido os dias enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. A NVI diz, voltando seus pais para casa. A sua Bíblia diz, e José e sua mãe não souberam. É José e sua mãe. Não se pode colocar pai. Amém? Então, isso é importante. Voltando a 1 Coríntios 1, 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós estamos na apostasia da igreja, já profetizada no Novo Testamento. O que acontece? Como já lemos, e agora vamos para 2 Timóteo, que eu pedi para você guardar. 2 Timóteo 4. Lembrando que é o último capítulo da última carta que Timóteo escreveu. 2 Timóteo 4, verso 2. Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Em 1 Timóteo 3, 2, nós aprendemos ali que o pastor ele tem que ser apto para ensinar. Há necessidade do ensino bíblico, há necessidade da doutrina ser, assim, muito bem ensinada do púlpito da igreja local. Mas a ênfase não pode estar no ensino só. Deve ter uma grande ênfase onde? Na pregação. Sim, pregação
que teologicamente é correta. Note verso 2 de novo, 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra. Olha como esse texto termina no 2. Doutrina. Então a pregação da palavra é a pregação feita segundo, ou seja, combinando com a sã doutrina. Amém? Não se deve entender que pode pregar qualquer coisa, né? Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Olha, 3 pontos citados aqui: reprove, reprovação, repreendas, repreensão, exortes, exortação. 3. Reprove é onde você mostra o erro. Reprovação é além de mostrar o erro, é de acusar. Você fez isso. Reprovar, isso não é aceito porque isso não é certo. Não é aceito porque é errado. Repreensão, e você fez o erro. No caso, você pecou. Exortação, aí é positivo. Graças a Deus, há perdão em Deus. Há como ser restaurada em Deus. Ele é misericordioso. Ele até tem o poder de nos transformar do nosso erro. Amém? Fazendo isso com toda longanimidade, paciência, e é muita paciência. Longanimidade é uma paciência assim, estendida, de muito tempo. E doutrina. Amém? Então, pregação, ela é o quê? Dos 3 pontos, 2 são negativos, 2/3 negativo. E por que isso? Porque o ser humano tem um coração enganoso. Amém? E pela palavra de Deus deveria ser instruído que faz o errado. Esse é o erro, você fez. Agora essa é a solução, Jesus Cristo. Hoje em dia, o que acontece? Não se escuta ou perceba muita ênfase nesses primeiros 2. A ênfase está onde? Na exortação. Está errado. Porque antes que eu possa te exortar corretamente, eu preciso primeiro mostrar para você e fazer diferença entre o quê? A mentira e a verdade. O pecado e a justiça. Amém. E infelizmente, a maioria das mensagens de hoje, que passam como se fossem pregações da Bíblia, não fazem isso. Presta atenção. E eu não estou falando que eu sou o único, porque há 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos perante Baal. Graças a Deus, há muitos. Mas a maioria hoje... Eu sei como a gente poderia lotar a igreja ao ponto de precisar fazer vários cultos nesse um só prédio. É só enfatizar a exortação e não a reprovação e repreensão. Agora, tem que ter equilíbrio. É o equilíbrio bíblico. Mas olha o que a Bíblia diz nos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Como falei, a pregação ela tem que ser teologicamente correta. Então, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão. É a maioria, gente. É um monte de gente. Amontoarão para si mestres. São professores. Tendo comichão nos ouvidos. E desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O comportamento não é tratado. O andar da pessoa com Deus não é tratado. ênfase, Deus é amor. Deus é gracioso. Sim, Deus é amor. Deus é gracioso.
Deus é misericordioso. Mas quando você enfatizar somente o positivo, você fez o quê? Você perverteu a pregação da cruz. Amém? Porque nosso Salvador, Ele foi crucificado, torturado, sofreu. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E assim criou o quê? Um povo de Deus, que sabe usar a linguagem da Bíblia, graça, amor de Deus, misericórdia, o Evangelho. Mas não conhece o Deus que serve. Então, se prestar atenção na vida, e lá fora eles prestam atenção nisso, o que você enxerga? Você não enxerga mudança nenhuma após a chamada transformação da pessoa. Amém? A pessoa busca carne, vive carnalmente. Amém? 1 Coríntios 1,18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Graças a Deus por esse poder, que nos salva, que nos segura e que nos estabelece, ou seja, transforma. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado